Então, boa noite, amigos. Hoje é sobre Lukács e Heidegger. Martin Heidegger, Fight entre Georg Lukács e Martin Heidegger. Então, é o capítulo 6 do livro do Lukács sobre a destruição da razão. E chama Quarta-feira de Cinzas do subjetivismo parasitário. Já começa esculhambando, né? Fight! Treta. Então, ele fala que o Heidegger tem um desafio que é aplicar a fenomenologia para criar um caminho entre o materialismo e o idealismo, quer dizer, entre a ciência e a religião. É um caminho do meio. Então, o Heidegger nessa fase deixa de ser católico, deixa de ser religioso e cria uma ontologia ateia, né? Então ele separa a ontologia, que é o estudo do ser, desde a Grécia Antiga lá, era para estudar Deus, que existia ontologia. Aí ele separa isso de antropologia. E o Lukács fala, olha, ainda ficou muito de estudo de Deus. Mas o Lukács tenta consertar falando em antropologia. Então, o Lukács, tem hora que ele entra assim para matar. Ele fala aqui, ó, é a pintura de um filisteu intelectual e seu ser aí na crise imperialista. Então, ele retorna as frases do Heidegger ao seu solo social, ao seu contexto histórico e social e sua classe social. Então, para Heidegger, a atividade pública de um homem é o impessoal, é vazia. Então, para o Heidegger, ele tem uma experiência bem clara do que seria a participação na opinião pública, do intelectual nas discussões de seu tempo, e ele se fecha para isso. Ele acha que isso, o cotidiano, é o impessoal. Ele não vê sentido. Ele não vê sentido ali na República de Weimar, na democracia. Então, ele é antidemocrata. Fora que ele tem uma posição crítica à razão também. Ele é explicitamente irracionalista, que é o ponto que o Lukács quer pegar. Então, para o Heidegger, a objetividade ela sempre surge da interioridade. O que quer dizer isso? Ele está acusando o Heidegger de ser uma filosofia subjetivista. O que é ser subjetivista? É que centrar no seu eu. O que é bom? É o que é bom para mim, para o meu ego, para o meu eu agora. É ser subjetivista. Não ser objetivo, não ser científico. Então, ele fala que, para chegar até o ser, Heidegger quer desprezar o conhecimento objetivo, a realidade. Então, a vida, para o Heidegger, passa a se preparar-se para a morte, a consciência de que o ser é culpável enquanto tal. Quer dizer, no contexto ali dos anos 20, com inflação, muitas pessoas mutiladas na Alemanha, empobrecidas, havia desespero e a ascensão de Hitler, né? E, ao mesmo tempo, o materialismo histórico e o comunismo ali da União Soviética passa a ser muito influente internamente e o materialismo histórico se faz sentir no dia a dia. Heidegger responde a isso com uma resposta vazia. Ele não dialoga com Marx, ele critica Marx sem citar Marx. Então o Lukács fala que ele é fraco para poder responder. Ele não é igual Nietzsche que confronta o socialismo diretamente. Que o Heidegger ele não bate de frente com Marx, nem com o materialismo histórico. Ele vai comendo o mingau pelas beiradas. Então, o que o Lukács fala que acaba sendo esse pensamento? Uma teologia sem Deus e sem religião. Então, ele fala que para criar essa filosofia, essa teologia sem Deus, ele precisava de uma teoria, uma filosofia sobre a vida, uma filosofia sobre o tempo, e aí, por isso, esses raciocínios estão complicados. Então, o tempo, para o
Heidegger é contraposto com o materialismo histórico, ele é tirado ali da história. Heidegger fala em história própria, história imprópria. A história é ligada ao materialismo histórico, à vida pública, à intervenção direta no social, no contexto histórico, é tida para ele como imprópria. A própria seria esse conceito do tempo e eternidade, as abstrações religiosas com que ele trabalha. Ele fala o tempo vulgar, né? Está ligado ao impessoal, que é o cotidiano. O tempo vulgar, que é esse que é o qual o materialismo histórico trabalha, podemos presumir, né? Então a história real para ele é imprópria. O Lukács fala mais ou menos o seguinte: o Heidegger centraliza as coisas no ser aí. Mas e as leis de Newton? Estão dependendo do ser aí? Quer dizer, o Heidegger tem um princípio assim deslocado da realidade, tá? Com uma filosofia abstrata, com um mundo religioso, sem ser religião. Teologia sem Deus. Então, para Lukács, essa filosofia sem Deus não vai ter alma também, é vazia. Ela fica assombrada pelo materialismo histórico. O Heidegger, porém, não nega radicalmente a ciência. Ele fica entre a ciência e a religião. Fica meio que em cima do muro. Ele não abandona a herança teológica. O Lukács fala isso. Permanece impregnação religiosa. Embora nessa fase aí, Heidegger já se diga ateu. Como ateu, ele não é puxado para o socialismo, nem para o materialismo, o que é bastante curioso. Ele acaba fechando com o nazismo. É trágico, né? Que um ateu, né, tenha caminhado para isso. Agora, o que o Lukács fala? Não, que o cara tá sentindo desespero, tá fazendo a filosofia em torno do vazio, do desespero, do seu nada. E esse cara é um cara de classe média filisteu, um falso, um cara desonesto. Aí ele apoia o que é mais conveniente, porque ele é subjetivista. O que é bom para todo mundo é o que é bom para mim nesse momento. É esse tipo de crítica que eu estou tentando explicar que o Lukács fala, mas não é exatamente isso, grosso modo. Para Kierkegaard, ainda existia salvação da alma. Heidegger já nem isso não tem, até isso ele dissolve. Então, o que ele faz na prática? É uma filosofia teológica da história para o ateísmo religioso. Então ele encontra uma conciliação entre ciência e religião, para quem não quer romper totalmente com a religião e quer se conciliar com a ciência, ele propõe isso, esse caminho ali em cima do muro, que não rompe com um e se concilia com o outro. Ele fala assim, é um filisteu, quer dizer, um cara meio falso, desonesto, meio prozinha, mau caráter, que fica parado diante do nada, nulificado. Ele é duro, né? Ele é fraco diante do materialismo. E o Lukács acredita que pouco a pouco o Heidegger está consciente da sua nulidade. É uma visão treta mesmo, né? Fight! Então, boa noite.